Bom, pessoal, eu sou a Sueli, sou a palestrante com o tema de vendas. Bem-vindas e bem-vindos. Tem uma câmera aqui me filmando, YouTube depois para todo mundo, né? Eu sou parceira da DN desde 2005, perdão. E me habilito a estar aqui com vocês para compartilhar um tema super importante para quem tem que faturar, para quem tem que se manter no mercado, que é o tema de vendas. E quero convidar vocês, porque a turma aqui está um número bacana, um número reduzido de participantes, para ser um modelo interativo. Então, a gente tem aí espaço para algumas perguntas e muitas respostas na medida do possível. Eu quero colocar para vocês que 2010, apesar da gente já estar aí a um passo da metade do ano, já se configura um ano muito diferente do ano passado. Para quem atua com vendas, então, nem se fala, a responsabilidade aumentou, nós saímos aí de uma crise, temos perspectivas imensas pela frente, mas a automação é algo que precisa ser melhor trabalhado, melhor tratado, principalmente no cliente final. Existe muito desconhecimento, existe muita gente leiga, existe muita gente com medo fazendo a compra, sem discernimento, sem critério, muito focada em preço. E mais do que nunca a gente percebe o desafio das pessoas fazerem a diferença, porque as marcas estão todas aí, os fabricantes, os modelos, os equipamentos cada vez mais parecidos em performance, em desempenho e até no preço. E a gente percebe que as pessoas hoje são o maior diferencial competitivo. Então, esse é o principal recado do tema que eu venho trabalhar aqui com vocês e colocar o espaço para que vocês também esclareçam o que vocês quiserem em relação a 4 pontos principais. Já vou apresentar para vocês que pontos são esses e espero que vocês participem, fazendo bom uso, né, desse espaço, que é um espaço breve, mas que a gente disponibiliza aqui para tentar esgotar esses 4 pontos. Muito bem. Produtos e serviços cada vez mais iguais no mercado, a gente percebe preço muito achatado, às vezes a diferença em poucos reais, a diferença em centavos, prazo de entrega, produtos muito semelhantes, né? E as equipes de venda tendo que lidar com isso. Outra coisa que incomoda também bastante, incomoda, mas a gente vai ter que administrar, é a própria internet, é ou não é? A venda eletrônica, o que está acontecendo com ela? Está crescendo ou está diminuindo? E a tendência é aumentar cada vez mais. Ah, Sueli, é muito chato entrar com uma cotação eletrônica porque a gente não tem condição de dialogar, a gente não tem condição de colocar diferenciais de serviço, né? E tem muito cliente fazendo isso. Hoje a cotação eletrônica é uma realidade. De que forma a gente pode lidar com isso e fazer a diferença? Então, nossa programação ela passa por alguns pontos, né? Vender mais no mercado que exige mais esforço da nossa parte, qualificação para justificar preço, como é que eu vou conseguir fazer meu cliente pagar mais, escolher a minha empresa, pagar mais e ficar comigo. Porque vender, desculpa, qualquer um vende, todo mundo está vendendo, uns mais, outros menos, mas vender todo mundo vende, né? De alguma maneira. Quem não consegue vender, quebra e vai fazer outra coisa. Então, de que maneira fazer essa diferença? Identificar clientes potenciais, não ficar sempre com os mesmos clientes e vendendo sempre para a mesma clientela. Como transformar os contatos com o meu cliente em venda, ou seja, cada oportunidade de venda que surge, seja por uma ligação. Ah, bom dia, eu queria saber quanto é que está custando a impressora X. Como é que eu posso fazer para isso virar realmente um negócio? Como é que eu posso fazer uma simples informação, entender que pode ser só a ponta do iceberg, gerar, né, vendas adicionais, gerar indicação, gerar novas oportunidades de venda? Como ser mais efetivo no acompanhamento dos meus negócios? Então, o negócio começa, amadurece e morre? Não. Amadurece e vira um próximo negócio, né? Pode virar, render uma indicação. Como é que eu faço para esse funil, esse acompanhamento acontecer? Transformar contato telefônico em visita, sair da impessoalidade, ou até do e-mail, né? Uma cotação por e-mail, você não sabe quem está se escondendo ali atrás do e-mail. Se você não conhece, pode estar recebendo uma cotação até de um concorrente. Como é que eu faço para sair desse anonimato e fazer com que esse cliente queira aparecer para mim? Mais efetividade no fechamento de vendas, algumas dicas práticas para efetividade e dicas para todas as fases de uma maneira geral. Vocês podem ainda enriquecer essa temática fazendo as perguntas de vocês. Uma reflexão. A nossa empresa vende ou o meu cliente compra de mim? Vocês já se fizeram essa pergunta? É difícil de responder? É fácil de responder?
mais ou menos, né? Só para a gente pensar. A gente vende produto ou a gente apresenta solução? Qual é a diferença entre produto e solução? Alguém tem uma definição bonita? É algo específico para atender a necessidade do meu cliente, né? E que normalmente é uma soma do produto com mais alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Mas o bendito valor agregado é o quê? O meu serviço. E muitas vezes um software, né? Em automação a gente tem que ter software também. Então o conjunto faz a solução para o cliente. Uma impressora não vai funcionar sozinha, né? Então precisa do somatório. Ela também não se auto-instala. Os funcionários também não aprendem a utilizar bem, fazer bom uso do equipamento sozinhos. É ou não é? Quem é que já não ficou aí em fila, trancada, por o funcionário travado por não saber trocar, por não saber, né, fazer o equipamento funcionar? Todo mundo já teve essa experiência, então é importante saber disso. Quando a gente formata uma proposta, a gente sustenta, o nosso maior diferencial é no preço, tipo arrasa quarteirão, ou a gente consegue estabelecer alguma coisa a mais? O que vai fazer o meu cliente voltar a comprar comigo? A hora que ele abrir uma filial, o que vai fazer ele lembrar de mim? Atendimento, o que mais? O pós-venda, como é que eu tratei ele depois, né? Porque na hora de vender é uma experiência super positiva, né? Todo mundo tem a sua versão aqui como cliente também, todo mundo sabe. Então, o que acontece depois da venda? Nós temos essa experiência também para contar. Uma experiência boa me faz voltar. Uma experiência ruim me faz nunca mais voltar e ainda detonar com aquela empresa, né? Vou contar para todo mundo, eu vou espalhar, eu vou acabar com a reputação daquela empresa porque eu fui maltratado, eu fui mal atendido ou fui lesado. Ou gastei mais do que eu precisava gastar, eu poderia ter gasto menos. Tudo isso passa pela venda. Depois que a gente vende, a gente tem convicção de que o meu cliente vai recomprar e vai me indicar ou não? Se for bem feito, ele indica. O que mais? Se for o número do cliente, alguém aqui já vendeu alguma coisa por menos, dizendo para o cliente, eu não vou te vender nada além do que isso, porque você não precisa. Alguém já teve essa experiência? Ou como vendedor ou como cliente? Eu não vou te vender um canhão para matar mosca. O que você precisa é desse tamanho aqui, nem mais e nem menos. Isso faz um cliente voltar ou não faz? Ah, faz. Ele se sente o quê? Valorizado, respeitado. Respeito é alguma coisa que anda cada vez mais em falta no mercado. Respeito, tolerância, né? Valorização. Então, isso está ajudando a gente a vender mais. Se você mostra que você respeita o cliente, ele olha para você diferente. Ele também valoriza a relação que ele tem com você. Então, Sueli, você está me dizendo então que às vezes é perder dinheiro? Eu prefiro perder valor numa venda do que perder meu cliente. Eu prefiro manter meu cliente. Porque se eu mantenho o cliente, eu asseguro o quê? Novas vendas. Agora, se eu focar no pedido, naquele pedido maior, quantas vezes eu vou vender para esse cliente? Provavelmente uma vez só. Eu vou tirar um super pedido, vai ser a venda. Vou bater minha meta e depois, tchau, nunca mais, né? Porque ele vai perceber em algum ponto que ele gastou mais, investiu mais,